Olá, seja muito bem-vinda ao Lamarcast, nosso primeiro episódio desse podcast onde vamos falar sobre marketing, vendas, posicionamento e empreendedorismo. Afinal, todos nós somos empresários aqui. O meu primeiro convidado é o Danilo Caselato. Eu sou Jennifer Caselato e esse sobrenome não é à toa não. Nós somos casados e sócios de vidas aí há 25 anos, Dan? 25 anos. Seja muito bem-vindo e muito obrigada. Mesmo você sendo totalmente low profile, é muito legal você ter aceitado. Afinal, o primeiro episódio tinha que ser com você, que é o CEO, o dono da porra toda aqui, da Lamarca, da agência Lamarca. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Valeu, obrigado por ter me convencido a vir. Acho muito importante, sou bem low profile, mas eu sempre acredito que todo mundo tem habilidades muito especiais. Mas não peça para um peixe subir numa árvore que ele não vai conseguir, vai ser frustrante para todo mundo. Então, eu gosto de falar, gosto de falar de marketing, gosto de falar de empreendedorismo, gosto de empreender, mas eu gosto muito da operação. Então, por isso eu apareço pouco, mas eu sempre tô disposto a falar, a conversar, a trocar ideia. E eu acho que essa daqui é uma iniciativa muito legal da agência. Muita gente fazendo podcast hoje em dia. A ideia não é ser mais um, não é nada disso, mas é porque a gente acredita principalmente nos nossos clientes. A gente queria criar um espaço para os nossos clientes. Isso daqui não vai ser aberto para todo mundo, não é nada disso, mas a gente quer criar um espaço seguro e saudável assim, para os nossos clientes, para que eles possam expor as ideias deles, expor os produtos deles. Já que a gente já cuida das redes sociais, da mídia, da performance, do inbound deles, que a gente cuide um pouco também da fala deles. E eu acho que isso tudo aqui, como primeiro episódio, eu acho que vai ser muito legal, muito próspero. Que bom. Muito obrigada. É nóis, amor. Tem gente que não conhece a história da Lamarca. Então, conta um pouquinho como que surgiu a agência Lamarca. Tá. Cara, eu sempre tive... Minha família não tem veia empreendedora, mas eu sempre tive vontade de... Na época não era empreender, era ser empresário. E eu sempre falei para os meus irmãos que eu ia ter empresa, que não sei o quê. Bom, fui para o mercado de trabalho, fui entender como funcionavam as coisas. Eu entrei numa faculdade de design, tá? E depois eu fiz uma pós-graduação em branding, que são coisas que eu realmente gosto. Amava desenhar, amava marca, amo marcas, na verdade, a gestão, lidar com elas, com o tom de voz dela, tudo isso eu acho muito legal. Em determinado momento, eu entendi que estava na hora de abrir a empresa, tanto é que Lamarca, muita gente acha que é meu sobrenome, né? Mas não é. Lamarca era para ser a marca em uma versão em espanhol, né? Então, Lamarca... começou sendo uma empresa de gestão de marcas, na verdade não branding assim, mesmo assim toda a sua complexidade, mas a gente realmente tomava conta das marcas dos nossos clientes, desde a criação até a pulverização, até o site, enfim, todo o material impresso, então a gente cuidava de tudo isso. Só que a gente veio em um momento em que o marketing digital ele estava surgindo aqui com as redes sociais. Já existia o Google Ads, tudo isso, mas o Facebook ele começou a ter a possibilidade de investir nele, né? Investimento com as contas de anúncio. E a gente foi aproveitar essa oportunidade, né? Então, os clientes que a gente tinha eram poucos na época, né? Mas os que a gente tinha questionava a gente, pô, não dá para fazer isso? Como que faz isso? Esse tipo de coisa. Então, eu mesmo fui estudar, fui entender como funcionava a gestão de redes sociais, esse tipo de coisa, como que se impulsionava post, já entendi um pouco de Google, e aí a gente começou a vender isso realmente como um serviço. E aí as coisas começaram a acontecer. Então, a Lamarca ela começa em 2009, a primeira vez, depois eu meio deixei ela um pouco de canto, fui fazer outras coisas, fui casar, precisava de dinheiro, fui trabalhar com meu sogro, mas eu era muito jovem e tinha muito ânimo assim para ir atrás assim daquilo que eu realmente achava e acho ainda que era a minha vida. Então eu acabei desistindo de trabalhar com meu sogro e fui realmente empreender novamente. Então eu abri a Lamarca, reabri a Lamarca, já existia, o nome era meu, abri a Lamarca
E passei por todo esse processo, a entrada do design, depois do marketing digital, isso já em 2011. E quando foi em 2018, a gente começou a ouvir um barulhinho de um tal de inbound marketing, né? Que lá fora já era disseminado, mas aqui no Brasil ainda não. Então, existiam algumas empresas que estavam começando com isso, né? Com esse propósito do inbound. Então, realmente, a RD Station estava começando a criar um grupo de parceiros ali para que pudesse... Explica o que é RD Station, porque não é todo mundo que sabe o que é. Sim, perfeito. Mas depois a gente pega até o nosso troféu aqui, que a gente tem orgulho de deixar na mesa aqui com a gente. Mas aí a gente foi atrás do mundo de inbound marketing, né? Entender o quanto isso era importante e relevante para as empresas, até que a gente chega o momento que a gente se torna uma agência parceira RD Station, já entro no contexto deles, ganhador de prêmio, top tier, enfim... E hoje a gente nunca deixou a parte de design de lado. Então, por esse ser o meu principal skill, assim, que veio lá de trás, sempre foi uma área que eu olhei, assim, me dediquei muito a trazer ótimos profissionais, assim, para que fosse um diferencial da agência a parte de design e comunicação criativa. Então, a Lamarca ela começa dessa forma. Esse ano, agora em 2025, a gente está fazendo 14 anos de mercado. É um orgulho danado, assim. Agora, o lado empreendedor, só quem empreende no Brasil sabe o quanto é difícil. A gente já rebato a pergunta para você daqui a pouco, mas o quanto é difícil, né? A gente empreender no Brasil são muitos desafios, assim, não só... ter um sócio majoritário ali, que é o governo, né? sem nos ajudar em muitas coisas, né? Então, ter um governo como um tirador de salário muito grande, mas as condições também, né? Então, uma fala de um político, ou então um mercado que mexe numa coisa, algo do tipo. E, enfim, a parte boa disso tudo, sendo um empreendedor e resiliente, que a gente sempre se reinventou. Por isso que, assim, eu estou deixando de lado, assim, muitas coisas pessoais minhas, você sabe muito bem, para estar aqui e falar, poxa, vou falar, né? Vou conversar com alguém, vou contar minha história para alguém, justamente por isso, porque eu estou me reinventando. Novamente, como todo empreendedor tem que fazer numa trajetória de 14, 20, 30 anos de empresa. Então, estou aqui assumindo que eu estou tendo que me reinventar de novo. Então, isso é muito legal. Isso é saudável para qualquer negócio. E eu acho que isso renova a gente por mais tantos e tantos anos. Então, isso é muito bacana. E aí eu rebato a pergunta. E você, como que você entra, né? Como você entra nesse mundo de agência aí? Conta aí. Antes de explicar um pouquinho como que eu entrei no mundo de agência, eu quero explicar o que é RD Station. Que ele falou bastante sobre a RD Station, a gente vai falar um pouco mais sobre inbound marketing, mas a RD Station é a maior plataforma de automação e marketing que possibilita que nós façamos as ações de inbound marketing, que a gente já vai falar sobre o que é. Mas é a maior plataforma de automação de marketing da América Latina. E quando ele fala do prêmio, é que nós fomos ganhadores de um dos prêmios da agência de Espada Ninja ali, de geração de leads, né, qualificados. E isso pra gente é uma coisa muito bacana. Então, voltando aqui, como que eu entrei na agência? Bom, eu entrei na agência, acho que por conta de um ato de coragem do Danilo. Né? Foi um ato de coragem seu. Na verdade, o Fabrício tinha 15 dias e até então eu trabalhava no Hospital das Clínicas e eu nunca tinha esperado, eu sou terapeuta ocupacional de formação, nunca tinha esperado sair da minha área de atuação, sair daquela área de formação, adorava o que eu fazia, então estava inserida no melhor lugar que eu poderia em relação a isso. E quando o Fabrício tinha 15 dias, eu entendi que não fazia sentido eu trabalhar da forma que eu trabalhava, que eu queria ficar mais próxima a ele. E aí o Danilo, num ato de coragem, ou numa loucura, ou ele foi visionário, né? A gente não sabe até hoje. Ele me convidou para trabalhar na agência com ele. Até então a agência era pequena, a agência não era do tamanho que é hoje em dia. E eu entrei sem saber nada. Eu era mulher do chefe, né? Eu sempre falo isso para todo mundo, que quando eu entrei, as pessoas viravam meio que o nariz para mim, pelas minhas costas, óbvio, porque as pessoas não falam na frente da gente.
viravam o nariz, torciam o nariz, e eu era a mulher do chefe, que só estava lá realmente porque era a mulher do chefe. Eu não entendia nada sobre marketing. Se eu tivesse enviado meu currículo, ninguém ia me contratar em relação a isso. E uma coisa que eu sempre tive foi coragem e determinação. Então, quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu falo que eu vou fazer. E eu falei pro Danilo, você me dê 2 anos que eu vou estar melhor nessa área do que na área que eu tinha, porque a raiva motiva, né? E aí, então foi. Desde então, eu estou dentro, vivendo a agência de marketing, vivendo o marketing, ensinando para outras pessoas. Eu quero já que você fale um pouquinho. Rapidinho, eu acho que dentro disso que você falou, eu acho que o ponto principal é, para quem quer empreender, alguma coisa do tipo, nem sei se é esse realmente o público que a gente vai atingir com esse podcast, não é essa ideia, mas eu acho que a palavra ato de coragem, estou corajoso, resiliência, tudo isso não é que faz parte de lampejos de um empreendedor, faz parte do dia a dia de um empreendedor. Então, eu falo direto isso, gente covarde não empreende. Porque é todo dia você acordar desempregado, é todo dia você não saber como que vai fazer, por mais que você tenha um planejamento, a gente trabalha com recorrência, né, aqui, você tem todos os dias um monte de gente para trabalhar, para pagar o salário de um monte de gente, para pagar governo, e você tem um monte de chefe, porque você tem vários clientes, graças a Deus, clientes, a gente ama vocês, mas é exatamente isso. Então, é um ato de coragem. Você empreender no Brasil, principalmente, é um ato de coragem, porque você não tem subsídio nenhum para isso, né? Você tem que ter coragem e ainda assim você é o quê? O vilão. Que é uma coisa que a gente sempre discute, né? Quem tem empresa é sempre o vilão, que está tentando abusar das outras pessoas, que colocam para trabalhar em cima. Mas ninguém sabe quais são as noites de sono mal dormidas depois disso. Mas eu acho que a gente, assim como na Lamarca eu vejo muitas empresas, a gente está mudando um pouco essa cultura também. Eu percebo de verdade que a forma de se fazer negócio e relacionamento entre o dono e um colaborador está diferente. Existem formas de você trazer o colaborador para perto, e eu acho que isso é o nosso objetivo sempre. Isso a gente acaba fazendo muito bem. Então a gente não tem mais a distância que a gente tinha antigamente, que dava essa sensação. Então eu acho que isso com o tempo está mudando, está se moldando, né? Então acho muito legal, assim, a gente mudou aqui a disposição aqui do nosso escritório justamente com esse intuito, né? Então, para aproximar mais as pessoas. Eu tinha uma mesa que era só minha. Hoje eu nada contra, não é nada disso. Cada um com seu cada um, mas uma das ideias que a gente teve poxa, a gente faz parte do dia a dia, a gente tem que sentar no nosso squad aqui, na nossa equipe, no nosso time. Então, a minha mesa deixou de ser minha mesa, passou a ser uma mesona de reunião onde todo mundo senta junto, troca ideia. E eu acho que isso funciona. Então, assim, acho que a gente vai se adaptando também, assim como os mais jovens vão se adaptando. Mas empreender é isso, é um ato de coragem, é um ato de fé. Tem hora que a grana aperta e você só tem a fé você só tem a fé para te ajudar, porque o mercado não está favorável, mas a gente sempre conseguiu se reinventar novamente. E eu acho que o principal, assim, o nosso propósito, a gente tem aqui na nossa parede aqui faz muitos anos que aqui a gente fala que entregamos sucesso para os nossos clientes. Então, o nosso propósito é realmente não guardar que a gente faz de bom só para a gente replica, e isso é muito legal. Mas realmente, empreender é um ato de coragem. E nós somos muito corajosos, né? Porque a gente tem um ecossistema de soluções de marketing. Vou explicar um pouquinho do nosso ecossistema. Nós temos a agência Lamarca, que trabalha com médias grandes empresas, empresas líderes de mercado, e atuamos com estratégias de inbound marketing. E projetos mais personalizados. Sim, né? É uma agência boutique, a gente trabalha com projetos personalizados, não existe nada pré-feito, a gente vai entender a necessidade. Eu brinco que, como eu sou responsável pelos novos negócios, então, de todas as empresas, eu estou na parte do comercial, né? Gosto pouco de vender, gosto pouco de pessoas, essa parte me motiva. Mas eu sempre brinco que quando a pessoa chega até mim na reunião, ela já sai de lá com uma consultoria. Porque eu vou entender o negócio dela, e eu vou fazer todas as sugestões que eu acredito que façam sentido para o negócio dela, e somente depois eu vou apresentar uma proposta. Porque esse é o objetivo. A Lamarca tem exatamente isso, uma estratégia muito personalizada. E esse é só a ponta do iceberg, porque a partir do momento que eu ali entendo o cenário e analiso o que a gente pode ofertar, depois disso tem toda a equipe que vai fazer, todos vocês, o Danilo cuida da operação, né? Eu estou na parte comercial, o Danilo cuida da operação. Então vai ter toda a equipe que vai fazer com que
essas estratégias definem as estratégias e essas estratégias sejam executadas da melhor forma possível. Então, a agência Lamarca é essa agência. Em 2020, a gente percebeu na pandemia, tem uma história da pandemia, eu sou chorona pra caramba, tá? Então, tem uma história da pandemia que é o seguinte, na pandemia, todo mundo começou a querer empreender. As pessoas não utilizavam as redes sociais como elas utilizam hoje em dia. Naquela época, a gente tinha o Érico Rocha, que fazia a fórmula do lançamento, que falava sobre trabalho, mas as pessoas utilizavam. Inclusive, eu tinha um perfil anterior a gente. Eu tinha um perfil com 80 mil seguidores, chamava Mulher Plural, onde eu era só blogueira. Eu não falava nada sobre trabalho. Né? E na época que eu comecei ele, eu era ainda terapeuta ocupacional, mas ninguém nem sabia o que eu fazia. Eu era blogueira, as marcas me contratavam. Eu fazia publi, gente. Então, não falem mal das blogueiras, tá? Elas sabem muito bem o que estão fazendo, não é à toa que a Virgínia tá rica aí. Mas, eu tinha esse perfil, ninguém fazia nada disso. Em 2020, eu já estava na agência, né? Entrei na agência em 2017, e a gente começou a receber muito telefonema das pessoas falando o quê? Eu preciso ir para o marketing digital, eu preciso ir para o digital. Só que eram pessoas que não tinham o perfil de cliente da agência Lamarca, certo? Você lembra disso? E daí eu chorava todo dia, porque eu estava sensibilizada com isso, eu chorava todo dia à noite. Quando você trabalha com o marido é assim, né? Você fala de trabalho. Esse negócio que o pessoal fala aqui, eu acho tão bonitinho, que o pessoal vira e fala assim, ai não, é só saber separar. Dá para separar, Danilo? Trabalho e empresa? Não dá. Você está tomando um vinho, está conversando sobre a empresa, você está na empresa e está falando do filho que está em casa com febre. Aliás, hoje o Fabrício está com febre em casa, enquanto nós estamos gravando aqui. Mas é isso, não dá para separar. E está tudo bem. A gente segue muito bem e eu não teria melhor sócio para escolher, né? Sócio de vida e sócio da empresa. Mas aí, com isso que surgiu a pandemia e as pessoas, eu chorava todos os dias. E aí, eu contando muito isso com o Danilo, e além disso, é o seguinte, a gente pensa com cabeça de negócio também, não é só que a gente é bom samaritano e que a gente falou, nosso mundo precisa disso, então vamos entregar isso. A gente pensa como negócio, porque a gente entende que ganhar dinheiro também é bom demais. E aí, a gente conversando, a gente tem sempre assim, eu falo que a ideia foi minha, ele fala que a ideia foi dele. A gente vai discutir isso daqui, porque para mim foi eu que levei para as pessoas, eu que levei para ele falando assim, não, a gente precisa atender essas pessoas também que estão passando por isso. Ele fala assim, eu que entendi que a gente estava perdendo uma parcela do mercado ali que todo mundo atendia. No final, a ideia foi nossa. Foi em conjunto. Eu vou falar assim, porque você falar que foi minha, ele vai achar ruim, não vai? A gente sempre tem essa discussão no particular, a gente está contando aqui no podcast. De qualquer forma, tivemos a ideia de abrir a agência Radu, que inclusive foi ele que criou o nome do zero, porque ele queria que fosse um nome diferente, né, em relação a isso. E a agência Radu, ela veio para atender pequenas e médias empresas com estratégias que são mais de posicionamento, menos de conversão e geração de leads e mais de posicionamento estratégico. Então, a gente faz a parte mais básica, criação de posts, criações de vídeos, ensaio fotográfico, a gente cuida das redes sociais das pessoas, a gente faz a landing page, o site, logo, mas para aquela empresa um pouco menor. A gente faz mídia de performance. Fazemos mídia de performance também, mas com o intuito menos de conversão final de levantada de mão e mais de visibilidade para a marca, né, que a gente faz em relação a isso. E aí, desde 2020, eu já comecei a dar as minhas consultorias, quando eu abri o perfil para contar sobre isso, porque eu falei, vou começar a transformar meu perfil nisso, mudei de perfil. A gente entendeu que a gente tinha que abrir mais um braço, e daí surgiu a Lamarca Treinamentos, que é o braço de mentorias, treinamentos, palestras, consultorias, para essa parte mais de ensino. Porque não tem jeito. Isso já estava na minha veia, gostar de ensinar. Então, isso já era o que eu sentia falta quando eu estava lá no HC, porque no HC eu dava aula. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu falei, poxa, olha que oportunidade incrível de continuar ensinando as pessoas. Que é a minha grande paixão ensinar. Tanto que eu falo que cada processo comercial é uma oportunidade que eu tenho de passar meu conhecimento para outra pessoa. Então, eu gosto muito disso. E daí surgiu a Lamarca Treinamento. Então, quando você fala que empreender tem que ter coragem, a gente tem coragem pra caramba, né? Porque a gente tem 3 empresas. E tem que ficar de olho em oportunidade, né? Então, a Radu, ela nasce muito por conta desse... Pela minha ideia.
Deus está vendo. Nasce muito por conta desse período difícil que o mundo passou, né? De muita gente que estava acostumado com presencial, ter que se adaptar rapidamente. E não é que a Lamarca não aceitava o cliente, mas a Lamarca tem um custo, né? É uma equipe mais sênior, né? Enfim, isso acaba encarecendo para uma pessoa que tinha um pequeno comércio, né? Para a gente pensar em estratégias de marketing, né? Então, a estratégia da Lamarca, ela foi estruturada para que a gente pudesse ser uma extensão realmente do marketing de empresas que estão acostumadas com demandas maiores. E aí a gente gera conteúdo há muito tempo, né? Então, desde 2018 a gente também gera artigo de blog, esse tipo de coisa. Então, organicamente chega muito lead para a gente, né? E esses leads que chegavam, muitos deles eram parados por materiais que na época a gente estava produzindo. Então, por exemplo, planilha de controle financeiro, baseado em estratégia de marketing, esse tipo de coisa. Esse tipo de conteúdo trazia muito lead orgânico para a gente e batia na gente, cara, não posso pagar. Cara, não que a Lamarca seja caro, não é isso, mas o budget era um impedimento porque o ICP é diferente, o né? ICP É um perfil de cliente diferente. E aí a gente fala, pô, então a Lamarca ela começa muito assim, né? Atendendo pequenos projetos e depois, lógico, as coisas elas foram ficando mais estruturadas e maiores. Mas por que não abrir novamente uma outra agência entregando o resultado do jeito que a gente sempre soube fazer? E a gente acabou pensando na Radu, né? Então criamos a Radu e depois a extensão disso realmente é o treinamento e a consultoria, que era o braço que faltava. Então a gente acabou entendendo que fazia sentido fechar o ciclo, não fechar o ciclo, mas o cerco. A gente vai abrir mais ainda, porque é sempre assim, gente, a gente vai expandindo. Mas fechar o cerco, né? Para que a gente não perca É um ecossistema negócios, mesmo em relação a isso. Porque uma coisa que a gente percebia muito era o seguinte, mais na agência Lamarca a gente fazia estratégias de captação de leads, né? E depois o Danilo vai explicar o que é inbound. Eu já falei que se depois você vai explicar o que é inbound 1000 vezes, tem que explicar para a gente não esquecer de explicar, porque tem gente que não sabe que está assistindo. Até os nossos clientes mesmo, nós temos que explicar o que é o inbound antes, porque ninguém tem obrigação de saber nada, né? A gente tem. Mas esses clientes, às vezes a gente faz estratégias de captação de leads ali, que não necessariamente seja o cliente que já está levantando a mão e tudo mais. E a gente percebia que o cliente não sabia o que fazer com esses leads. Esses leads chegavam até lá no CRM que a gente colocava, né? CRM é uma ferramenta de gestão dos leads que chegam. A gente faz essa implementação também porque faz parte de um processo comercial estruturado. E aí a pessoa chegava, esses leads chegavam até ela, e ela não sabia simplesmente o que fazer com os leads. Não sabia fazer um follow-up, não sabia dar continuidade, não sabia como fazer abordagem, não sabia exatamente vender. E não vendiam e reclamavam com a gente que os leads estavam ruins. Daí a gente falou, não, tem algum problema com isso. E quando a gente começou a entrar na empresa dessas pessoas para entender o que estava acontecendo, a gente falou, poxa, a pessoa não sabe vender. Então, a gente tem que ser um solucionador de problemas. Então, a gente entendendo que essa era uma demanda, era um problema, a gente falou, então a gente vai resolver esse problema. A gente vai começar a treinar as equipes dos nossos clientes que tivessem necessidade. E aí foi indo o braço de treinamento. Não tem como. Você precisa educar para conseguir fazer com que esses clientes tenham mais sucesso e, consequentemente, continuem com a gente. E agora, assim, só vamos falar de inbound Isso, vamos, por favor. Vamos o que é inbound marketing? Rapidamente, assim, o termo ele já existe há muito tempo, já existe há um bom tempo, antes dele chegar aqui no Brasil, por outras empresas principalmente, tá bom? Porém, aqui ele ficou muito conhecido por conta da RD Station. Então, como você falou, a RD Station é um ecossistema talvez o maior ecossistema de agência de marketing que exista hoje no país. Eles são realmente referências ali. Tem o RD Summit, um baita de um evento que era em Floripa, agora está rolando em São Paulo, segunda edição, esse ano vai ser a terceira. E é realmente uma plataforma multiuso, mas com intuito de automação para gestão de times de marketing, né? Isso é muito bacana. O que é o inbound marketing? O que ela tem a ver com isso, né? Você pode fazer inbound marketing sem ter uma RD Station por trás, mas o trabalho fica extremamente manual e é maçante, né? Não tem o porquê você ficar dispondo de
mão humana para executar tarefas que podem ser automatizadas. Né? Então, o inbound marketing nada mais é do que, em vez de você ficar olhando somente para a aquisição, você ir para outras etapas de funil. Então, o que significa isso? Existem outras, todo mundo já está cansado de falar sobre funil de vendas, que não sei o quê, mas isso na prática, poucas pessoas, poucas empresas realmente colocam, que faça sentido, sabe? Existe uma etapa que é uma etapa muito barata de você fazer aquisição, uma etapa muito barata de você fazer geração de lead, que é a etapa de descoberta. Entendeu? Enquanto está todo mundo na mídia paga ali, na etapa de aquisição, pagando para aparecer na busca paga ali do Google, no search, quero ranquear em primeiro lugar, esse tipo de coisa. Cara, existe essa pessoa, antes dela ter aquela necessidade, ela precisou ter uma descoberta, uma etapa, algumas etapas antes, né? Ver a descoberta, a consideração, e tudo isso é cunhado a partir de uma dor em comum que elas têm. E o inbound marketing nada mais é do que você pegar, identificar uma dor em comum, né, de uma persona, né? Então você desenha ali uma persona e você identifica uma dor que essa persona tem. Vou dar um exemplo à marca. Motivação, né? Vou dar um exemplo à marca. Quando a gente quer falar com diretores, gerentes de equipe de times comerciais, esse é um dos nossos ICPs que a gente trabalha. Quando a gente vai gerar dor neles, a gente utiliza um quiz que a gente tem como isca digital. E esse quiz ele fala justamente, cara, a sua equipe comercial não está fechando os contratos que precisa, não tem lead o suficiente para trabalhar, não está com o processo comercial organizado. Faça esse quiz aqui para você identificar o que você pode melhorar. A gente sabe que é uma dor dessa pessoa. Em comum, gerente comercial, diretor comercial, pessoas que têm times comerciais. E que têm relação com o que nós vendemos. Exatamente. Então, eu não preciso só ficar falando com o dono da empresa, com o gerente de marketing da empresa. Não, eu posso falar com outras pessoas. Então, antes desse diretor estar lá cobrando time de marketing ou indo lá no Google e pesquisando a empresa de geração de lead, alguma coisa do tipo, a gente gerou uma demanda para ele, para que ele possa considerar, levar em consideração e falar, poxa, acho que eu estou no momento. Né? Então, o inbound marketing ele funciona como um imã, que ele atrai muita gente. Né? Por mais que você desenhe claramente uma persona, você vai trazer gente de vários segmentos, setores, cargos, esse tipo de coisa. E aí, a RD Station ela serve justamente para você filtrar isso. Né? Poxa, isso daqui faz sentido, isso daqui não faz sentido. Como? Através de réguas de comunicação, através de formulário de perguntas que você tem, que você pode fazer. E isso barateia e alimenta um time comercial. Né? Então, você deixa de brigar num ambiente sangrento, que é a aquisição, e você passa a navegar ali em ondas mais suaves, em mares mais suaves, com outras etapas do funil. Isso é muito legal. É o que a gente tem feito para nós, para os nossos clientes, nos deu prêmio, enfim, isso é muito bacana. Por que eu devo considerar o inbound marketing? Mídia paga não é mais importante? Pô, lógico que é muito importante. Mas, né, como a gente costuma brincar nos nossos termos aqui internos, se você ficar refém só da mídia paga, é a mesma coisa que você construir no terreno do sogro. Né? A gente já viu como funciona aqui o nosso país. Uma canetada tira a rede social do ar, uma canetada bloqueia aplicativo de conversa. O Brasil é assim, ele é muito vulnerável para esse tipo de coisa. E quando você fica refém de uma rede social, de uma conversa somente por WhatsApp ou Telegram, alguma coisa do tipo, isso pode causar quebras de empresa de um dia para o outro. Né? Poxa, certeza. Eu só sou refém de mídia paga para campanha de Google Ads, eu só sou refém de negociação via WhatsApp, não tem um processo comercial, não capta outro tipo de dado das empresas. Né? O inbound marketing ele vem justamente para que você possa criar o seu próprio ecossistema. Né? Então, você capta os dados reais, né? Daquelas pessoas, empresas, né? Nome, e-mail, telefone, cargo, nome da empresa, faturamento, enfim, uma série de perguntas que você pode fazer.
e você alimenta uma base, né? Então, poxa, não é porque você não vendeu naquele momento para alguma empresa que ela não vai orçar novamente com você. O mercado é muito dinâmico, né? E aí que entra o processo comercial, que tem que ser efetivo. Exatamente. E aí que um processo comercial junto com um time de marketing, um processo de marketing, quando eles estão bem alinhados... Vai se relacionando. Exatamente. Então, um capta o lead e o outro trabalha o lead. Pronto. O outro trabalha o lead, um capta o lead, trabalha o lead e torna uma oportunidade para o time comercial vender. Não houve venda, retorna para o marketing. O marketing retrabalha esse lead que volta novamente em outro momento. Isso seja em B2B, isso seja em B2C, não importa. Então, o inbound marketing, ele, por mais longo que ele seja, né, uma jornada um pouco mais longa, mas ele é mais consistente. É você plantar num terreno fértil e sólido a sementinha. Ele é mais devagar, mas... seu, não dos outros. E seu. E aí, o mais bacana é que você pode trabalhar os dois juntos. Você pode acelerar o processo de uma isca digital a partir de mídia paga. Tá tudo bem, beleza? Isso... E eu não estou falando para você não estar na aquisição, só estou falando que você precisa, se você quer ter uma empresa consistente, o inbound marketing ele eleva seu nome para outros lugares, ele alcança mais pessoas, ele se torna referência, porque, por exemplo, quando você faz parte do processo de inbound marketing, artigo de blog, por exemplo. Quando você ensina e educa alguém a partir de um artigo que a tua empresa criou, que a tua marca criou, você automaticamente ganhou uma estrelinha ali na cabeça de uma pessoa que em algum momento pode se tornar um cliente seu, entendeu? Então, artigo de blog pode ser um ótimo captador de lead, né? Tráfego orgânico, e que você pode em algum momento transformar esse lead através de campanha de remarketing ou algum tipo de outra isca digital de call to action de meio de artigo, algo do tipo. Você pode automaticamente transformar esse visitante em um lead que pode se transformar num cliente em algum momento, entendeu? Então, eu vou ter que interromper para a gente fazer o glossário do marketing aqui. Sabe por quê? Todo mundo fala que a gente do marketing, a gente fala um monte de sigla difíceis, tudo sigla com 3 letras. A gente faz muito isso. E você falou várias coisas aqui que a gente sabe, mas talvez quem esteja lá não saiba, então eu acho muito importante. Então, primeiro de tudo, ICP, ICP, Ideal... Nossa, falar em inglês aqui, Ideal Customer Profile. Mas nada mais é do que o perfil do cliente ideal. É você traçar ali todas as características desse cliente para isso. Lead, todo mundo sabe o que é, né? Não sei se todo mundo sabe, mas lead é o possível cliente, a pessoa que você tirou da sua rede social, tirou de qualquer lugar e pegou os dados dele, você pode começar a trabalhar essa pessoa, ou a pessoa que levantou a mão. E ele pode ser MQL ou SQL, um lead. Então, o que é MQL e SQL? Vamos lá. Um lead MQL é um lead de marketing. Um lead que não está pronto para aquisição, para conversão, para compra, mas ele pode ser trabalhado para que em algum ele está mais superficial, ele ainda não sabe exatamente o que ele precisa de você. Exatamente, mas ele já se interessa pelas coisas que você escreve, que você envia. E você tem o SQL, que é o lead de venda, né, de sales. E aí sim é o lead de aquisição. Então o MQL ele se torna um SQL numa jornada de marketing. O objetivo é esse, a gente ir aprofundando essa pessoa até essa pessoa ser um lead lá do fundo do funil para você. Então acho que essas são coisas que... E você tinha falado mais alguma palavra que eu falei assim, o pessoal não sabe o que é isso. Mas essa linguagem que a gente utiliza aqui, a gente acha que não. É que nem quando o paulistano fala que não tem sotaque. Eu não acho que a gente tem sotaque. Só que é óbvio que a gente tem sotaque, porque todo mundo tem sotaque, né? Mas a gente acha que todo mundo sabe e às vezes as pessoas não sabem o que é isso, mas eu acho legal para a gente desmistificar essa dificuldade de tudo que é relacionado ao marketing. Você explicou bastante sobre o que é o inbound marketing, assim, mas falando aquela realidade, se a gente fosse levar para o contexto prático. Imaginem o seguinte cenário. Você faz post na rede social, a sua empresa faz post na rede social e você trabalha com indicações porque você é uma empresa grande, você faz aqueles posts institucionais na rede social. Não vou nem falar da pessoa que é a cara do seu negócio, vou falar de uma empresa geral. Se a rede social morre, você tem aquela base de contatos, só que você não sabe como se relacionar exatamente com essas pessoas. E você precisa aumentar essa base de contatos. Você precisa que mais pessoas vejam e reconheçam a sua marca. E o inbound marketing vem aí. Você se relacionar com essas pessoas através do conteúdo. Então, a gente cria o conteúdo que o Danilo falou de blog,
vai ser interessante para essa pessoa, ela vai procurar lá. Muitas vezes a gente tem a indexação orgânica no Google, que a gente chama. Sabe quando a gente entra no Google, pesquisa alguma coisa e tem aquele resuminho, que é de um blog normalmente ou de um site? A gente normalmente não lê aquilo e baseado naquilo, a gente clica se faz sentido? E isso é quando a gente é indexado organicamente. Conforme você vai tendo uma relevância de blog, as pessoas vão pesquisando, e daí tem a pesquisa de cauda longa, né? As pessoas vão pesquisando e elas vão encontrando você. E a partir do momento que você entrou na cabeça da pessoa ali com aquele conteúdo relevante, a pessoa fez, nossa, olha que legal. Você já ganhou uma estrelinha com a pessoa. Daí depois... E aí, só te interrompendo, e agora está numa mudança, né? Porque o Gemini, que é a inteligência do Google, ele que está fazendo a interpretação. Então, ele que está indo atrás dos artigos e ele está não ranqueando, mas ele... Porque hoje em dia as pessoas pesquisam mais lá do que... Isso, ele está mostrando os posts de destaques e referenciando, tá bom? Então, não é que isso tudo está acabando. Tem muita gente desesperada. Nossa, o SEO está acabando. Não, ele está se adaptando. Porque agora quem está interpretando é uma inteligência artificial. Mas ele continua referenciando artigos, ele continua referenciando sites, esse tipo de coisa. Tá. Então é muito... Gente, ele subiu uma placa aqui de 35 minutos do lado, eu tô expondo ele aqui, ó, porque eu pedi para ele avisar o tempo. Daí é óbvio que eu olhei ali para ver o tempo. Obrigada. Mas, então, a gente estava falando sobre o inbound. Daí você tem isso no blog. Daí imagina que com estratégias de marketing de campanha, você entrou no blog, eles fazem uma campanha de remarketing, por exemplo, e você entrou no site da pessoa e daí você continua sendo impactado por uma isca digital, que daí é um aprofundamento do tipo, olha, você quer saber, que é o exemplo que ele deu da isca digital que a gente tem aqui, que é o quiz, quer saber como que está a sua área comercial, baixa aqui, você me dá seus dados, você se torna o meu lead, e eu te dou uma coisa rica. Daí a pessoa fez isso. A partir daí, essa pessoa aqui foi reimpactada por uma campanha, ou seja, a gente utilizou tráfego, a gente utilizou conteúdo de blog, a gente utilizou isca digital da RD Station, e essa pessoa caiu numa automação ali de e-mails, utilizando, né, estratégias. Essa pessoa vai cair no seu CRM, como do tipo, opa, essa pessoa se interessou. Se você tem um time comercial ativo, o seu time comercial já entra em contato e fala assim, oi Danilo, tudo bem? Como tá? Vem aqui, meu amigo. Vi que você baixou nosso material. Quero saber o que te deu. Muitas vezes a pessoa vai falar, nem sei que material é esse. Hoje em dia a gente baixa um monte de coisa que não vê, não é? Só que você já inicia uma conversa e daí talvez você tenta fazer uma conversão. Poxa, que bacana. Eu tenho mais esses materiais aqui que eu acho que pode ser interessante para você. Daí você já está usando as estratégias de marketing também. E olha que bacana, mais ainda. A gente tem a gente tem a possibilidade de marcar uma reunião com o meu especialista para entender qual que é a melhor sua área. E aí, pau, VAP, venda. Perceba que nessa tua fala é muito importante um alinhamento de processo comercial, porque a abordagem ela é diferente. A abordagem de inbound, esse roteiro que você cria para uma abordagem de inbound, ele não é vendável, ele não é... tá aqui o orçamento, o preço é esse. Não é nada disso. Mas é uma abordagem de relacionamento. De aproximação. De aproximação, de pegar na mão, de apresentar outros materiais, de falar, cara, eu sei o que eu estou falando, eu sou referência no que eu falo. E no momento que você se sentir confortável, a gente pode abrir uma negociação. Ou como você falou mesmo, na agência a gente usa muito o diagnóstico, né? Então, poxa, quer falar com um especialista de marketing meu? A gente faz um diagnóstico sem compromisso, e realmente é sem compromisso. Porque, sem compromisso. E no final a gente dá uma consultoria gratuita. Exatamente. Ali não é nem cobrado isso. Não quero fechar com você. Então ficou R$200. Não é nada disso. É porque é uma forma de abordagem que a gente tem e que funciona. E que, novamente, eu não preciso estar num ambiente sangrento que é a aquisição, que é o fundo do funil. Tá, então... E a aquisição é aquela pessoa que vira e fala assim, Danilo, por favor, Jennifer, eu quero um orçamento para fazer inbound marketing para minha empresa. É a pessoa que já sabe o que ela quer, o que ela precisa e começa a fazer essa estratégia. Exatamente. E rapidamente, assim, para quem que é o inbound marketing, né? Eu acredito assim que é para todo mundo, que é para Jennifer como mentora. Então, a gente faz estratégias de inbound marketing no meu perfil. Então, não é algo que é só para grandes empresas que precisam de um time de marketing. Não, existem níveis de sofisticação de um processo de inbound marketing. Lógico que empresas maiores que falam com muito mais pessoas
tem amplitude, tem budget para gastar, a complexidade, né, da estrutura fica maior. E que é lindo de ver, assim, uma automação de marketing, essa é muito legal de ver. Porém, existem outros níveis de preparo e estratégia que você consegue montar, né? Então, a RD Station ela não tem um plano só de tantos reais por mês. O plano Pro deles, a partir de R$1.000 por mês, que é fantástico, é sensacional, muito legal de trabalhar. Não, eles têm um plano light de entrada. Que é o que a gente utiliza para o meu perfil, por exemplo. Exatamente. Que é um perfil, é um objetivo menor e mais específico, não é de massivo, grande. Exatamente. E a gente faz isca digital com automação de marketing, com marcação de oportunidade num CRM. Então a gente usa tudo isso gastando uma fração do que grandes empresas gastam. Lógico. Sabendo ter estratégia para fazer isso. Mas lógico que com resultados que são uma fração do que empresas maiores com budget maior usam. Uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem em relação ao inbound, eu sei que é uma objeção bem grande, porque como eu sou comercial, eu trabalho com as objeções das pessoas, né? Em quanto tempo isso vai me dar resultado? O inbound marketing, ele não é uma coisa imediatista. A gente utiliza exatamente o tráfego para ele aumentar mais rapidamente essa conversão. Mas o inbound marketing sozinho, se você não fizesse um tráfego associado, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tráfego, que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Mas o inbound marketing sozinho, sem um tráfego associado, ele é muito mais lento e mais demorado. E daí a gente associa o tráfego, paga o tráfego, a gente fazer campanha. Google Ads, Meta Ads, pagar anúncio, LinkedIn, enfim, onde a gente faça anúncio para levar um número maior de pessoas dentro do ICP, que vocês já sabem o que é, para essas iscas digitais, essa estratégia. Então, fala um pouquinho de como que o tráfego pago está hoje em dia. Existem diversas formas de você olhar o tráfego pago. Ele não é mais como antes, que era... o Google, por exemplo, ele era pautado no search dele, somente no search dele. Não, hoje em dia não. Existe uma campanha de Google que ela é chamada Performance Max, né? Carinhosamente apelidada de PMax. A PMax ela funciona muito bem para B2C, mas ela é a antiga campanha universal de Google Ads. O que significa? Que você estrutura ela para que ela faça tanto o search, quando ela entender que tem potencial cliente no search, para que ela faça o display, para quando ela entender que tem potencial conversão no display, para que ela faça YouTube, quando ela entender que tem potencial no YouTube, que ela faça o Gmail, quando ela entender que tem potencial no Gmail. Então, ela cumpre praticamente o papel de todas as outras campanhas. Lógico, pessoal, precisa de muita estratégia para você utilizar a PMax, porque senão ela fica péssima se ela não tem mas aí você tem uma pessoa especialista por trás. Exatamente. Né? Mas, então, o search, ele deixou de ser como antigamente. Search é quando a pessoa vai lá no Google e pesquisa. Agência de marketing digital. Exatamente. Então, antes, tem um termo que a gente usava que era o CPC otimizado, né? Então, porque tudo isso ainda é baseado em leilão. O que é CPC, Dan? Custo por clique. Então, eu quero colocar R$3 nessa palavra-chave. Eu estou falando antes, viu? Nos Incas, tá, pessoal? R$3 é uma palavra-chave, tá? No termo de busca. Poxa, mas o meu concorrente está colocando um negócio chamado custo por clique otimizado, né? Então a campanha vai colocar 1 centavo a mais no leilão para que ela apareça em primeiro lugar. Hoje em dia já mudou isso, né? Já não é mais dessa forma. Então hoje em dia você pode fazer campanhas baseadas em conversão. Então muitos clientes falam para a gente: pô, Danilo, mas eu estou pesquisando aqui e minha empresa não aparece. Tá, mas primeiro que não é uma boa métrica você mesmo fazer a pesquisa para ver se você aparece, né? Porque você talvez não fosse cliente de você mesmo, tá? Mas o Google ele faz uma série, a inteligência artificial do Google faz uma série de combinações que ele identifica, poxa, se é uma campanha baseada em conversão e eu estou vendo que a tua pesquisa ela não tem objetivo, eu não vou mostrar um anúncio que está pautado por conversão, porque você não tem a possibilidade de converter. Você só quer pesquisar. Você tem pesquisado e não tem clicado em nada. Então não vou entregar para você que eu vou gastar o dinheiro. Exatamente. Então, agora, agora, por exemplo, o Google ele tem um ambiente, o universo e o mundo dele, né? Que é esse mundo fora das redes sociais.
Então, é um mundo de AdSense, é um mundo de YouTube, é um mundo de Google Pesquisador, é um mundo de diversos outros sites, né, que vendem espaço para o Google para que a sua marca apareça numa campanha de display, numa campanha de remarketing. E aí você tem o mundo Meta, né, que é o mundo Instagram, Facebook, que é um mundo baseado somente em search, né, em display, somente em visual de marca. Você vai e cria anúncios ali, segmenta o público. Você pode fazer um lookalike, por exemplo, que nada mais é do que você pegar uma lista de clientes, de ação cliente seu, e subir para você colocar como indicador de semelhança para o Meta. Né? Então, o Meta ele vai ganhar inteligência aonde? Em congruências ali que existem naquela lista de clientes. O Meta é do grupo Instagram, Facebook, Isso. são as campanhas de lá. Então também dá para fazer, tem possibilidade de campanha em TikTok, em LinkedIn Ads, aí existe um negócio chamado Native Ads, que é tipo um tabula da vida, que são aquelas notícias, propaganda, né, que se misturam no meio de notícias reais. Então, mas sabe o que é mais lindo? Ninguém precisa saber disso. É só contratar a gente que a gente sabe sobre o que a gente vai fazer. Mas existe uma infinidade. E aí, como que eu vou utilizar o inbound marketing alinhado, né, à mídia paga? A gente pode pegar, por exemplo, fazer uma campanha de isca digital. Você pega uma base ali de cliente seu, você pode subir essa base, seja B2B ou B2C, num Meta da vida, faz uma campanha de lead gen, por exemplo, uma campanha de formulário de contato que nem tira a pessoa de dentro das redes sociais, por exemplo, né? Que é um alvoroço para o Meta a pessoa sair, né? Você perdeu a audiência daquela pessoa quando ela sai da rede social. A pessoa de dentro da rede social. Ela clica, já preenche o formulário e ela automaticamente, numa automação, já recebe uma isca digital. Então, repara que eu estou numa etapa de isca digital feita para um topo de funil, por exemplo, impulsionando, ou seja, encontrando mais pessoas a um custo por lead, que a gente chama de CPL, um custo por lead mais baixo do que se essa pessoa entrasse no Google e pesquisasse agência de marketing digital. Ou seja, você impacta mais pessoas por menos dinheiro e você tem uma possibilidade de uma conversão maior porque você tem um time comercial te apoiando. Isso. Então, não é que a Lamarca ela não vai gerar... poxa, então eu tenho que ficar 6 meses com a Lamarca sem ter lead nenhum aqui? Não é isso. É um projeto simultâneo que a gente faz. Então, sim, a gente vai ter campanha de aquisição, é importante, lógico que é, mas a gente também vai ter campanha de outras etapas de funil, para que a gente gere leads mais baratos, em maior quantidade, maior volume. E essa é a importância de você ter um time capacitado por trás da sua empresa para conseguir fazer isso. A gente tem que finalizar aqui, mas eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta que eu vou querer fazer para todo mundo que eu colocar sentado aqui. Hoje em dia, qual que é o seu maior desafio como empresário? Eu acho que, eu vou falar como empresário de marketing, mas eu acho que, de agência de marketing, mas eu acho que se replica para vários negócios, né? Porque está tudo muito saturado, né? Hoje em dia é muito difícil você encontrar nichos assim que não estejam saturados, né? Então, ou segmentos. O governo, nosso querido governo, nada contra sócio, nada contra pagar imposto, nada contra se a gente pudesse ver isso sendo refletido real para a população. A gente paga um dos maiores impostos do mundo e não vê isso na ponta. Então, e assim, eu percebo que muita gente fala que, enfim, não, o governo ele devolve. Eu acho que ele não devolve. Tanto é que se você ganha um pouquinho mais de dinheiro, a primeira coisa que você vai fazer é colocar seu filho numa escola paga, é pagar um plano de saúde, é pagar seguro de carro. Então, a qualidade do que eles entregam não é boa. Então, isso dói, isso é horrível, é péssimo, mas... tá tudo bem, né? Desde a primeira nota que você a gente já sabia que era isso. Desde a primeira nota que você hoje em dia eu olho para o universo falando assim, quanto maior a nota, melhor foi maior meu faturamento, então obrigado, senhor, meu faturamento foi alto, já que isso eu não posso lutar contra. Isso a gente não pode lutar contra. Eu acho que uma decisão nossa aqui na agência, a agência tem escritório, tem 2 escritórios, o comercial fica lá na Vila Olímpia, e a gente tem nosso QG aqui, que a gente adora, passou por pandemia, passou por uma série de coisas, mas a gente adora esse espacinho aqui, que fica aqui na Zona Norte de São Paulo, nosso QG. Então, mas a gente estruturou todo o processo como uma agência de marketing para que a gente continuasse em home office. Isso foi um desafio, hoje está mais tranquilo, né? Porque a gente conseguiu fazer tudo. Tanto é que
a Lamarca tem profissionais que trabalham em vários locais do Brasil, isso é muito legal. Então, são grandes profissionais que não estariam produzindo para a gente se não estivessem em formato home office. A nossa liderança se encontra semanalmente aqui na agência e isso continua, isso é importante para você realmente entender e ser linear na sua liderança, né? Então, todo mundo fala a mesma linguagem, isso é mega importante. Mas a gente tem um desafio de concorrência, né? Por quê? Eu digo isso. A Lamarca, você sabe muito bem, você como sócia comercial aqui da agência, a gente sempre teve muito cuidado para não vender um sonho e entregar um pesadelo. É o nosso principal. Muito. A gente perde muita oportunidade de fechamento porque a gente é muito real com empresas que são mais imediatistas. Porque nada pior do que não entrar um cliente é perder um cliente. É horrível, porque você tem que desestruturar time, você tem que fazer planejamento financeiro. Mas só para concluir, hoje o nosso desafio não é que a gente não é bom em relação a ter concorrente ou não. É porque o concorrente ele mente. Muitos concorrentes eles vendem sonho e eles não têm vergonha, eles não têm compromisso em vender sonhos e entregar pesadelo. Então, você sabe bem o que a gente mais recebe aqui na agência são empresas frustradas com marketing. Poxa, eu tentei... Maior objeção que eu tenho no processo comercial. Eu tentei eu tinha que pensar, eu tinha que cobrar, eu tinha que não sei o quê. E é realmente péssimo isso. Isso a gente... deixa muitas vezes de fechar cliente porque a empresa ela não tem compromisso nenhum em virar e falar, cara, não, eu vou atingir esse objetivo mês que vem para você. Cara, em um mês você não finalizou talvez nem o primeiro criativo que você tem, é um processo de onboarding de uma empresa séria, que afia a faca antes de sair cortando. Né? Então, eu acho que hoje o principal objetivo, o desafio, mas em contrapartida, como nós somos corajosos e resilientes, a gente vê oportunidade nisso. Né? Uma das oportunidades que a gente tem é justamente a gente quebrar bem objeções, a gente mostrar muito bem a nossa estrutura, nosso time, e a gente está amparado não é pelo que o Danilo acha que o time dele é muito bom. Não, a gente está amparado por a Lamarca existe há 14 anos e tem cliente há 13 anos. Indústrias grandes, a gente está amparado, o lifetime dentro da Lamarca é de 4 anos. Ou seja, a gente está amparado por empresas que estão com a gente há muitos anos. Porque é justamente isso. Manter o cliente dentro de casa é muito melhor do que você ter que a todo momento ficar conquistando novos clientes, você ter churn a todo momento. Então, a gente vem num crescimento saudável, não exponencial. Saudável, porque a gente tem propósito. Eu não quero ser uma máquina de vendas. Eu quero ser uma máquina de manter cliente dentro. Que é porque você está dando bom resultado para ele. E quando a gente fala que a gente é boutique, é porque a gente escuta o nosso cliente. A gente para o que a gente está fazendo e fala, poxa, ele está passando por isso. É problema nosso. Entende? Como que a gente vai ajudá-lo a solucionar esse problema? Sabe, o marketing, o design, o branding, a comunicação tem como solucionar esse problema? Então a gente vai sentar, a gente vai solucionar. Então, a Lamarca dobrou de tamanho desde a pandemia. Sim, dobrou de tamanho, já nem cabe mais a galera toda no nosso escritório. Mas a gente poderia estar muito maior se a gente saísse como uma pastelaria. Vende. E eu não tenho compromisso com a entrega, entendeu? Não. A gente aqui tem vergonha se acontece alguma coisa. Tanto é que a Lamarca não tem um processo. A Lamarca não tem um acordo. Quando você falou processo, eu falei, como não? A gente só trabalha com processo, mas eu estava falando processo de operação, de trabalho, playbooks. A gente não tem nenhum acordo judicial, até mesmo extrajudicial. A gente não entregou resultado. Você está vendo nisso, é quebra de contrato sem multa. Sem multa, não tem absolutamente nenhum problema. Porque é a nossa reputação, né? É o que eu falo sempre para todo mundo. A nossa reputação é o que mais vale. Eu não quero que ninguém fale mal da gente por fora, até porque a gente tem esse propósito e a gente faz isso como nosso ideal, né? E só para concluir, então, como desafio, é manter uma equipe jovem
Então você já falou um monte de desafio aí. Eu perguntei qual que é o maior desafio. Ele Mas já falou. Mas eu já trouxe solução pra ele. Já trouxe os meus desafios e os desafios dele. Mas é você manter uma equipe jovem motivada. Uma equipe jovem, quando eu digo, é porque a oferta para eles também está muito alta. Então, como que você mantém pessoas engajadas em colocar aqui a nossa camisa e falar, pô, eu trabalho na Lamarca, eu gosto da Lamarca, eu gosto das pessoas da Lamarca. Então, isso é muito importante para a gente. Cultura. A gente bate muito em cultura. A gente gosta de E é muito trabalhar. difícil manter cultura no home office, tá? Muito. Eu sou a pessoa aqui que queria voltar algumas vezes na semana. A gente tem várias discussões em relação a isso, mas a gente está mantendo uma vez na semana a liderança. Mas são desafios que, novamente... e eu coloco mais um desafio aqui. Só desafio, né? Não. Esse é muito legal. Esse aconteceu e sempre vai acontecer, que é o desafio da tecnologia. Sim. A tecnologia tem que usar como aliada e não como... Muito. E ela, gente... se reinventar o tempo todo. É muito dinâmico. Então... antigamente é engraçado, né, para o marketing. Antigamente as pessoas falavam assim, não, meu sobrinho faz isso, que não sei o quê, e aí passava o criativo para fazer gestão de redes sociais. Hoje em dia não, a inteligência artificial faz isso. Mas a inteligência artificial, eu acho que ela está sendo amparada, ela está amparando muito o marketing, as agências de marketing. Se você souber usar estrategicamente a seu favor, é muito... É muito bom, sabe por quê? Porque a gente não está aumentando o nosso valor financeiro. Isso é muito importante, tá, para os nossos clientes. A gente não fica a todo momento aumentando, a gente precisa aumentar o nosso FII, alguma coisa do tipo. Não. Por quê? Porque a gente está usando a nosso favor e a gente está conseguindo baratear a nossa operação com a mesma qualidade de resultado. Então, isso é um ponto muito legal. É a mesma coisa e é uma oportunidade. É a mesma coisa quando chegou o Meta. Sabe, quando entra um Facebook Ads na época, né? Poxa, nossa, o que vai ser agora? Não, a gente se adapta. Então, é um desafio para ser olhado com muito carinho. E quem se aliar mais rápido à inteligência artificial, uma que vai conseguir surfar uma onda legal, como a gente está surfando, eu acho, mas lá no futuro vai ter menos problema para se adaptar à próxima grande mudança, entendeu? Então, só empresas que conseguem se adaptar conseguem rapidamente rentabilizar em cima disso. Então, é um desafio e nenhum desses desafios para a gente é uma parede. Todos eles são uma corridinha com barreira. A gente vai ver como... essa daqui está mais alta. Tá, pega apoio aí, pula. Mas então, resumindo isso, concorrência desleal, né? Quando a pessoa fala que vai prometer e não entrega. Isso é complicado. Diferença de geração e manter o pessoal motivado. E a parte de inteligência artificial e ter o governo como sócio, né? A parte de não saber utilizar a inteligência artificial, a gente tem que se reinventar a todo momento e ter o governo como sócio. Principais desafios que você encontra aí. Eu acho que sim, como empresário. Gostei do bate-papo. Foi bom? Muito bom, muito obrigada. Saí bem? Você saiu super bem. Falante, gente, vocês viram, né? Ele falou que ele não gostava de falar. Não, e era low profile. Tá aqui, ó, que nem como se a gente estivesse conversando aqui na agência. Então, vou agradecer aqui. Gente, eu nem sei como que a gente chama em podcast, mas siga o nosso canal, acompanhe a gente na rede social, @agencialamarca, @agenciaradu e @Jennifer com 2 Fs, .caselato com Z. O do Danilo não adianta porque é fechado, ele é low profile mesmo, não vou falar sobre isso. Mas acompanhe nossas redes sociais, siga a gente no canal e acompanhe aqui os próximos podcasts. Foi um prazer, muito obrigada por estar aqui com a gente até agora. E só para concluir aqui... Olha lá, mais uma conclusão. Isso daqui, pessoal, é um formato que a gente quer muito oferecer para os nossos clientes. A possibilidade de contar a sua história, de contar E os seus diferenciais, o que você acredita realmente como empresa... Então, eu agradeço de verdade. Caso alguém tenha interesse, gostaria de ter isso, gostaria de fazer isso, participar disso, achei legal, que não sei o quê. Bate um papo com a gente, tem nosso contato em qualquer lugar. Fazendo uma CTA aqui, uma chamada para ação, gente, para converter. Mas bate um papo com a gente quer, novamente, acho que não abrir para o mercado isso tudo, não. Mas realmente... Por enquanto, eu não falo nada nunca, gente, porque eu sou... Mas realmente para os nossos clientes, assim, vão acontecer muito mais vezes e prepara aí no nosso canal, acho que vai ter muita gente boa sentada aqui
aqui falando. E é de uma gostoso maneira escutar a história das leve, pessoas. Leve, descontraída. E é isso, obrigado, Jê, por me encorajar a sair da minha zona de conforto de novo. Acho que esse é o papel aí como esposa em casa, mas empresária aqui também como sócia. Eu acho que sócia é isso. A gente tem que correr pro X. E ninguém vai entender. Algumas pessoas vão entender, né? Mas é isso. Obrigado e que venham muitos outros podcasts. Valeu, gente. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.